Você falar que anti-envelhecimento não é científico, você vai me desculpar, você está blasfemando. Porque nós precisamos de oxigênio, nós precisamos de água, precisamos de proteína, precisamos de gordura, precisamos de carboidrato, precisamos de vitaminas e precisamos de minerais. Só que as vitaminas e os minerais estão cada vez mais menos nos nossos alimentos. Mesmo que você tenha uma mesa, do ponto de vista teórico, completa, aquele alimento provavelmente pode estar faltando vitamina, pode estar faltando mineral. Na minha concepção, e de muitos que estudam isso profundamente, hoje você não tem uma saúde perfeita, a não ser que você tenha um certo grau de suplementação. Converse com o seu médico a respeito disso. Certo? Muito bem? Olha que interessante o que eu criei. Esse aqui é um DNA. Olha o que acontece. Esse DNA que vocês estão vendo aí pode ser expresso assim, ó. Olha lá, que é o amarelo. Ou pode ser expresso assim, ó, que é o verde. É o mesmo DNA. Olha as letras lá em cima. Todas vieram lá de cima. Eu posso ter o mesmo DNA. Nesse DNA eu posso fazer a expressão de doença ou eu posso fazer a expressão de saúde. Dependendo dos meus hábitos de vida. Dependendo do meio ambiente onde eu vivo. Dependendo do estilo de vida, dependendo da minha alimentação, e assim por diante. Então, eu tenho o genoma, que pode causar doença ou pode causar saúde. No fundo, o que interessa é o epigenoma. É o que eu fiz com aquele genoma que eu tenho. Então, o melhor jeito de eu mexer no meu epigenoma é através dos alimentos saudáveis, dos alimentos funcionais, que eu discuto em profundidade nas 10 horas de gravação que nós temos no programa Coração Anti-Infarto. Certo? Muito bem, aqui eu tenho um camundongo, nesse slide seguinte eu tenho um papagaio e nesse slide seguinte eu tenho um ser humano. Agora, colocar os três em perspectiva, eu vou perguntar para você por que o camundongo vive 2 anos, por que o papagaio vive 40, 50 e por que um ser humano pode viver 100. Você vai me responder, a genética. Eu sei que é a genética, mas o que na genética? A velocidade de encurtamento do telômero. Para muitos de vocês, talvez essa seja uma palavra nova. Telômero. Entra lá no Google, Dr. Google, e vai aprender o que é telômero. Porque da agora para frente você vai escutar com muita frequência. Certo? Essa árvore aí só tem 2 no mundo, uma na Califórnia, uma em Jerusalém, desculpe, em Israel, e é chamado Matusalém. Não é à toa que essa árvore é chamada Matusalém. Ela, no ano 2020, ela vai completar 4.851 anos, que eles podem fazer isso usando tecnologia de carbono e determinar a idade. Isso tem a ver com o encurtamento telomeral dela. Certo? Telômeros são esses amarelinhos que ficam, cada par de cromossoma, no meio tem um centrômero, que é esse azul mais forte no meio, e nas extremidades tem um telômero. Toda vez que uma célula se replica, ela encurta um pouquinho o telômero. E existe uma enzima chamada telomerase que faz isso esticar de novo. Então hoje tem muitos trabalhos na área de telomerase. Aliás, isso que você está vendo aí, eu acho que isso aí é uma montagem, porque o que eles descobriram naqueles 5 lugares lá na Okinawa, lá na Grécia, lá na Sardenha, lá em Loma Linda e etc., e lá na Nicoya, ninguém fuma. Aquele pessoal não tem fumo. Pessoas com mais de 100 anos não encontraram nenhum tabagista. Ninguém fuma. Entendeu? Mas é possível que isso aí ocorra. Pode ser. Essa pessoa tem um telômero muito longo. Então o encurtamento telomeral dela está diminuído, por alguma razão. Isso pode acontecer, mas eu acho muito pouco provável. Muito pouco provável. E olha aí, você quer mais ciência do que essa? No Prêmio Nobel de Medicina, 2009, telômeros, telomerase e anti-envelhecimento. Uma palavra que aqui no Brasil é nome feio, as instituições médicas não querem que você pronuncia, é razão de Prêmio Nobel de Medicina. Você quer coisa mais científica do que Prêmio Nobel de Medicina? Você falar que anti-envelhecimento não é científico, você vai me desculpar, você está blasfemando. Porque a doutora Elizabeth Blackburn e a doutora Carol Greider e o doutor Jack Szostak ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. 3 universidades, a Universidade de São Francisco, a Universidade de Johns Hopkins e a Universidade de Harvard, sobre
telômero, telomerase e anti-envelhecimento. Quando alguém falar para você que isso não é científico, você mostra isso aí para eles. Tá bom? E vai lá ver por que eles ganharam o prêmio Nobel. Certo? Existe uma teoria de que tudo depende do ponto mais fraco. Se eu pegar essa corrente e puxar ela, ela vai arrebentar no ponto mais fraco dela. O ponto mais fraco do seu corpo qual é? Tem família que todo mundo morre de câncer. Tem família que não tem câncer. Tem família que todo mundo morre de coração. Tem família que não tem doença cardíaca. Tem família que o pessoal morre de cirrose hepática. Tem família que não tem... Você tem que primeiro perguntar o que é o ponto mais fraco na minha família. Porque você é tão jovem quanto mais velho dos seus órgãos. Vou falar de novo. Você é tão jovem quanto mais velho dos seus órgãos. Você pode ter um coração espetacular. Se você tem um fígado muito ruim e você está na fila de transplante hepático, você não vai morrer por causa do seu coração, você vai morrer por causa do seu fígado. Então a sua prioridade é o órgão mais fraco. Você tem que trabalhar naquilo que é o elo mais fraco. Esse conceito é muito importante. Tá? E o envelhecimento se manifesta no corpo todo, começando pela pele. A pele é uma das primeiras manifestações, começa com as rugas que vocês estão vendo aí. E isso aí reflete o que está acontecendo lá nos outros órgãos também. E não adianta eu atuar onde não precisa, atuando na causa onde está a raiz do problema. Não adianta eu tomar um remédio para cuidar de um sintoma. Porque o remédio, ele remedia, ele cuida do sintoma. O médico não te promete que você vai te curar. Por quê? Porque ele está usando remédio, ele está remediando, ele está cuidando do sintoma, ele está fazendo o que esse indivíduo faz aí. Agora, se eu vou na causa do problema, é totalmente diferente. E é essa medicina que nós estamos produzindo, fazendo tudo para que você tenha conhecimento e que você seja responsável pela sua saúde. Certo? Eu tenho uma frase que eu digo assim: você é aquilo que a sua comida comeu. Eu sei que é forte a princípio, mas olha só, eles fizeram um estudo em São Francisco, 69% do conteúdo de carbono, de carne e leite, dos restaurantes de São Francisco, um dia foi milho. Um dia foi milho. Ou seja, se a carne que você está comendo, se a vaca que você está comendo, a carne, ela comeu milho, na realidade você está comendo milho. Você tem que perguntar, não é o que você está comendo, o que a sua comida comeu. Isso é a pergunta muito mais importante. Por isso que você tem que procurar alimentos orgânicos. Tem que caminhar para isso. Mesmo que você pague 20% a mais, você tem que caminhar para alimentos orgânicos.